Olá, estamos de volta para mais uma conversa. Desta feita, vamos falar sobre as modalidades aléticas, né? E as modalidades deônticas também. Aplicando o mesmo procedimento, Greimas efetua a categorização da estrutura modal dever ser, adotando as posições táticas obtidas de suas correspondentes denominações, definindo as modalidades aléticas. Isso está no El Sentido dos, dicionário, o livro do Greimas, né, que está traduzido em espanhol, sobre o sentido 2 de 1989, na página 92. Deixa eu ver se você consegue aqui visualizar aqui essas modalidades. Aqui está. Você tem aqui a necessidade, que é o dever ser. Você tem no eixo contrário impossibilidade, que é o dever não ser. Nos eixos contraditórios, o contraditório de necessidade e dever ser vai ser não dever ser, né, que é a contingência, e o contraditório de impossibilidade do dever não ser vai ser não dever não ser, o que indica a possibilidade. Então, o quadrado semiótico esboçado pelo Greimas, que vai definir aí, vai mostrar essas modalidades. Lembrando que todo o material que é base dessa nossa conversa aqui está na tese de doutoramento, o percurso semiótico do actante sujeito John, de Godman, que eu defendi em 2001. Então, essa comparação das modalidades deônticas e aléticas, né? Deônticas do dever ser, aléticas do ser, do sujeito, tem origem em seu relacionamento enquanto sintático. É quando os predicados modais se identificam em ambos os casos, se distinguindo apenas pela natureza dos enunciados modalizados do fazer e também o enunciado de estado. O Greimas vai decidir, então, adotar um simbolismo simples para representar as categorizações modais. Ele chama de M, de enunciado modal, F, enunciado de fazer, e E, para enunciado de estado, adotando as formas, né? Vertendo sucessivamente o enunciado modal, vai dizer o Greimas, os 4 predicados modais, né, são retidos: o querer, o dever, o poder e o saber. Então, ao fazer esse tipo de inversão, né, vai se obter as categorias modais que articulam a instância da competência e que vão aí permitir, na verdade, outras lógicas também possíveis, junto a uma lógica deôntica, né, a lógica do dever fazer. O sujeito se sente no dever de fazer alguma coisa, né, como aquele exemplo que já dei para vocês aqui. O professor chega e diz: olha, se você não melhorar aí, eu vou ser obrigado a te reprovar, né? Então o aluno se sente no dever de melhorar. É uma manipulação por intimidação, no caso. Então o Greimas ele vai destacar que a distinção entre as modalizações do fazer e do ser devem ser mantidas. A modalização do fazer refere-se ao predicado considerado em sua relação com o sujeito, e a modalização do ser em relação com o objeto, desencadeando-se a lógica da subjetividade, ligada à descrição e regulamentação das modalizações do sujeito, e a lógica da objetividade, que é responsável pelos modos existentes dos objetos enunciados. Então, considerando a competência pragmática como uma instância potencial, pressuposta pelo ato, o Greimas diz que é possível realizar a sua articulação em termos de níveis, sendo que cada um deles teria como característica um modo de existência semiótico particular. A relação de pressuposição apareceria com base na manutenção desses níveis, né?
orientada pela performance ou pela ação, o fazer ser, em que estaria determinada aí a competência. Então você tem aí as modalidades virtualizantes. Quais são elas? Do dever fazer e do querer fazer. Se eu faço com que você, que está me ouvindo, se sinta no dever de fazer alguma coisa, ou queira fazer alguma coisa, então eu tenho estabelecidas as modalidades virtualizantes. Aí o Greimas fala também sobre as modalidades atualizantes, do poder fazer e do saber fazer. Então, se eu, como destinador, invisto você do saber fazer ou do poder fazer, então eu estou atualizando você. Então, estou concedendo a você as modalidades atualizantes. Lembrando que, com sua licença, o cafezinho costumeiro das manhãs, lembrando que é função, é obrigação do destinador, daquele que destina uma missão para o outro, é obrigação dele investir este outro, que vai ser o sujeito operador da missão que ele está destinando, da competência. Então, é a obrigação do destinador investir o sujeito operador da competência. Então, eu que tenho que dar para você, não só despertar as modalidades virtualizantes, quer dizer, não só fazer você se sentir no dever de fazer aquilo que eu estou pedindo, mas também, além do querer fazer, né? Então, além dessas duas modalidades que são virtualizantes, eu também tenho que atualizar você, ou seja, te dar o saber fazer e o poder fazer aquela missão. Então, um exemplo clássico é o caso do rei que fala para o filósofo da corte ir libertar a sua filha, a princesa, que está na caverna, né? Lá onde tem um dragão. Então, o filósofo aceita a missão, assina o contrato fiduciário com o rei, fala, não, eu vou. Aí o rei diz assim, se você for e trouxer a minha filha viva, eu dou a metade do meu reino para você. E ainda dou a minha filha como a sua esposa. Então veja bem, é uma manipulação por tentação, porque implica em riqueza, né, metade do reino, e o sujeito operador, o filósofo, se sente no dever de ir, porque ele é filósofo da corte, está ali no seu dever de servir, né, ao rei, ele sente o desejo de fazer aquela missão, ele quer fazer a missão, porque vai ganhar, vai ser recompensado para isso, só que ele não sabe como fazer. Se ele não sabe como fazer isso, ele não pode também fazer. Então ele tem as modalidades virtualizantes, mas não tem as modalidades atualizantes. Ele não pode, não sabe como fazer. E ele chega então para o rei e fala, mas como que eu vou fazer? Porque o dragão está lá, ao me ver, o dragão vai lançar fogo pela boca, vai me queimar, quer dizer, não tem como eu entrar lá, né, para resgatar a princesa, para trazer a princesa para fora. Então o rei, como é o destinador, e é a obrigação dele investir o sujeito operador das modalidades atualizantes, né, ou seja, dar a competência para ele, então o rei chega para o filósofo e diz, então você vai fazer o seguinte, toma essa poção mágica, leva com você, você vai beber essa poção mágica antes de chegar na caverna, você vai ficar invisível e então você poderá resgatar a minha filha. Então, é o que nós chamamos de objeto mágico, objeto modalizador. Então, o destinador rei dá a competência ao sujeito operador filósofo da corte para resgatar a filha, a princesa, através da poção mágica, que é o objeto modalizador da performance, que vai lhe dar a competência para realizar a performance. Então, nesse esquema canônico da narrativa, vai lá o filósofo da corte, toma a poção mágica, né? Fica invisível e retira a princesa, então é recompensado
pelo rei. Então, essas são as modalidades atualizantes, né, do poder fazer e do saber fazer. Eu peço para minha esposa, por exemplo, preparar um cafezinho para mim. Então, ela se sente no dever de preparar o café, ela quer preparar o café porque é uma esposa amorosa, né, e gosta de cuidar do esposo. Então ela vai lá, se sente no dever porque é esposa, né? E se sente no querer, ela quer fazer porque quer agradar o esposo. Muito bem. Só que ela não sabe como fazer. E se ela não sabe como fazer, ela não pode fazer. Ah, mas meu bem, chega para o esposo e diz, como é que eu vou fazer? Eu não tenho aqui a coffee maker, né? Como que eu vou fazer esse cafezinho? Aí eu digo, não se preocupa, meu bem. Aqui está, então, a coffee maker, né? Vou lá no mercado, compro uma coffee maker, trago para ela. Aqui está tudo que você precisa. Então, essa coffee maker vai ser o objeto modalizador, o objeto mágico. Então, eu vou investir a minha esposa da competência. Ela não sabia como fazer, porque não tinha o objeto para fazer. E ela não podia fazer. Agora, ela sabe como fazer, ela pode fazer. Então, o saber fazer, tá, ela pega o pó, coloca lá na maquininha, tem todas as instruções, e ela vai adiante e ela consegue realizar a performance. E então, a recompensa, né, ela traz o cafezinho e eu lhe dou um beijo, por exemplo. É uma sanção cognitiva positiva que eu estou dando para minha esposa. Agora, se eu lhe dou um presente, né, ou alguns dólares para que ela vá fazer uma compra na Macy's, né, no shopping center, então, melhor ainda, né? É uma sanção positiva, não mais cognitiva, mas é uma sanção positiva pragmática, porque envolve uma recompensa materializada, no caso, os dólares. Então, espero que você tenha compreendido esse esquema de manipulação, que é o esquema canônico da narrativa que foi desenvolvido pelo Grey Mass, com inspiração no Vladimir Prop, que dizia que toda narrativa apresenta uma falta inicial. Então, no caso do rei que eu citei, mencionei, qual que é a sua falta? A filha, né, a princesa que está lá nas garras do dragão. Então, ele precisa preencher essa falta com o resgate da filha. E vai precisar de alguém para operar essa missão, que é o sujeito operador filósofo da corte. Então, o Grey Mass desenvolve aí a competência, né? Lembrando bem, a competência envolve o dever fazer, o querer fazer, que são modalidades virtualizantes, o poder fazer e o saber fazer, que são modalidades atualizantes, que dão a competência para o sujeito realizar a performance. E as modalidades realizantes, finalmente, são aquelas do fazer ser. Quando eu falo e você entende o que eu falo, você adere ao meu discurso, você acredita no que eu estou dizendo, e faz, né, aquilo que eu estou lhe pedindo, então eu alcanço as modalidades realizantes, que é o fazer ser. O que é o fazer ser? Eu faço você ser, né, identificado com o meu discurso, com a minha proposta, e então você assina um contrato fiduciário de compromisso de realizar aquela performance, ou seja, acabou de ser influenciado, acabou de ser persuadido pelo meu discurso, então vai fazer agora aquilo que eu quero que você faça, porque eu consegui, através do meu discurso, te manipular para tal. Então, dentro das nossas interações diárias, essas manipulações, essa competência, né? Essa virtualização, essa atualização e essas sanções todas estão no nosso dia a dia, nos nossos interrelacionamentos, embora não tenhamos consciência disso. E o Grey Mass vai desenvolver essa teoria da objetividade para fazer a análise dos discursos de maneira mais objetiva possível. Então, a competência é equivalente ao fazer do sujeito, o seu saber, poder, querer, dever. Temos, assim como parte integrante da competência, o ser do fazer, sua essência. As modalidades virtualizantes, englobantes do dever fazer e querer fazer, e as atualizantes, detentoras do poder fazer e saber fazer. Estou só recapitulando para você aquilo que eu acabei de explicar. Então, como englobadas da performance, aparecem as modalidades realizantes, em que está o fazer ser.
Pela natureza do enunciado a modalizar, é possível fazer distinção entre a classe de modalização do fazer e do ser. Há aqui o reconhecimento de duas instâncias, o Greimas diz. A instauração do sujeito pelas modalidades do dever fazer ou do querer fazer e sua qualificação pelo poder fazer ou o saber fazer. Essa organização sintagmática só existe, porém, enquanto simulacro. Vou citar o Greimas aqui. El sujeto, por ejemplo, puede estar dotado del poder hacer sin poseer. Sin embargo, el querer hacer que deveria haberle precedido. Citei em espanhol porque a citação vem de um livro que foi traduzido em espanhol do Greimas. Então, isso implicaria afirmar que a competência pragmática do sujeito não procede de uma única instância original gerada por várias modalizações, mas de vários destinadores, no caso da gramática narrativa. Mesma a distinção feita por Rengstorff entre as modalidades intrínsecas, o querer fazer e o poder fazer, e as modalidades extrínsecas, dever fazer e poder fazer, segundo Greimas, não aponta para uma solução definitiva do problema. Então, seguindo a sugestão de Rengstorff, classifica-se as modalidades de exotáxicas, aquelas que são capazes de entrar em relações translativas e ligar enunciados que têm sujeitos distintos, e endotáxicas, as modalidades simples que ligam sujeitos idênticos ou em sincretismo. Então, as modalidades exotáxicas, e as endotáxicas. As exotáxicas são virtualizantes do dever, atualizantes do poder e realizantes do fazer. As endotáxicas do querer, do saber e do ser. Encontramos assim como virtualizante exotáxico o dever, como atualizante o poder e realizante o fazer. As modalidades virtualizantes do querer, atualizantes do saber e realizantes do ser estão determinadas nas endotáxicas. Voltando às suas atenções agora para as confrontações das modalidades, o Greimas fala também das modalidades aléticas, pondo em paralelo duas categorias modais objetivas, concebendo a operação como uma série de 4 homologações. A superposição simples de duas categorias modais, o dever ser e o poder ser, como complementaridades. Apoiando-se nas homologações, o Greimas analisa também a competência pragmática, intentando para uma nova confrontação das modalidades virtualizantes do dever fazer e do querer fazer, as modalizações deônticas e suas compatibilidades. A primeira homologação revela complementaridades. O Greimas observa que aqui está a representação de um conjunto de posições modais do sujeito pragmático, quando do seu cumprimento do contrato, instante em que o destinador, com a ajuda da modalidade factitiva, teria transmitido o conteúdo deôntico de sua mensagem. A decisão do sujeito, dotado de diferentes modalidades, em aceitar, no caso das compatibilidades modais, ou repudiar o contrato, no caso das incompatibilidades, é a sua performance cognitiva. Então você tem aí a aceitação ou a repulsa. Esses dois termos poderiam ser formulados, por meio da categoria asserção e negação. Então, pelas combinatórias efetuadas, podem ser observadas 8 posições de aceitação e outras 8 posições de repulsa, considerando que a repulsa também é um contrato que leva o sujeito na direção oposta à proposta do destinador, quando ele não aceita o contrato, quando não acredita, não quer, não se sente no dever de fazer, então você não tem o contrato estabelecido, porque ele não assina o contrato. Você tem, assim, a distribuição dos papéis actanciais do sujeito da aceitação e do sujeito da repulsa. Você tem a obediência ativa, a vontade passiva
a vontade ativa, a obediência passiva, você tem a resistência ativa, no caso da repulsa, né? A abulia passiva, a abulia ativa e a resistência passiva. Greimas afirma que é preciso uma semiótica deôntica ou bulêstica, né? Ou seja, volitiva, né? A deôntica é do dever fazer, a volitiva é do querer fazer, para se estabelecer uma tipologia dos sujeitos que confrontam seus deveres e quereres, que seria também importante para se projetar uma tipologia das culturas. E vai dizer o Greimas, mas concretamente la descripción de las actitudes del indivíduo com respeito à la sociedade. Então, uma vez que tais confrontações modais não prejudiquem seu desenvolvimento sintagmático, dois tipos de contratos podem ser vistos antecipadamente. O injuntivo, aquele que pressupõe, né, que é igual ao dever fazer, o querer fazer, e o permissivo, né, que é o querer fazer, o dever fazer. Observando a facultatividade do contrato permissivo, não pressuposto pela modalização volitiva, Greimas cria um sistema de regras, né, e atitudes dos sujeitos, procurando representar o funcionamento dos códigos sociais por meio das confrontações do dever fazer e do saber fazer. Como vemos, né, pela complexidade modal, há de se considerar não só os aspectos narrativos, mas também as tensões provocadas pelas sobremodalizações, né, discursivas. É desta forma que o projeto científico greimassiano se amplia, não verificando apenas a relação entre sujeito e objeto, mas também as gradações que os envolvem até que se encontrem, né? Até que o sujeito encontre-se com o objeto que ele está buscando, tem ups and downs, né? Oscilações que ele sofre. Então, é a tensividade que será estudada aí numa proposta do Claude Zilberberg com o Jacques Fontanille. E o Louis Hebert, que é um pesquisador canadense, também vai desenvolver essa tensividade em termos de porcentagem, né? 25% eufórico, 30%, 40%, 50%, até 100%, e disfórico, então ele vai fazer uma classificação por porcentagem. Há de se verificar, portanto, não só o percurso do actante sujeito narrador até entrar em conjunção com o seu objeto de valor, mas também seu papel actorial, as embreagens e debreagens no nível da enunciação e da enunciação enunciada, aqueles shifts, né, as marcas que estão ali dentro do enunciado que projetam para a enunciação. Então, isso o Greimas vai trabalhar na semiótica discursiva, que é o assunto da nossa próxima conversa. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima.